Olá, treinando no Blusan do Brasil. Meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. À medida que a Terra executa o seu movimento de translação em relação ao Sol, vão se definindo as estações do ano. Nós temos o verão, o inverno, a primavera e o outono. E, obviamente, as diferentes estações do ano e a forma com que os raios solares irão incidir sobre a superfície em cada posição do planeta vai definir como serão inclinados os painéis fotovoltaicos. Portanto, é de fundamental importância que o projetista e instalador tenha ao menos uma noção básica de como ocorrem as estações do ano e qual é o comportamento do Sol na abóbada celeste nas diferentes estações. É um mito comum, e muitas pessoas ainda acreditam nisso, que nós temos o verão, porque no verão a Terra estaria mais próxima do Sol. E no inverno, ao contrário, a Terra estaria mais afastada do Sol. Nós sabemos que isso não é verdade. O fato de termos estações do ano está ligado não à proximidade da Terra em relação ao Sol, até porque a trajetória do Sol, da Terra em relação ao Sol, é praticamente uma circunferência. A razão é outra. Se analisarmos por esse software, o software mostra o seguinte, que o que nós temos é uma inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de translação ao redor do Sol. Ou seja, é esse ângulo de inclinação que irá definir as estações do ano. Ou seja, se estivermos nessa posição, percebo que o hemisfério norte tem uma incidência maior de luz do que o hemisfério sul. Estaremos aqui, para nós, no inverno e no hemisfério norte, no verão. Já se estivermos nessa outra posição da nossa trajetória ao redor do Sol, percebemos que os raios solares incidem diretamente sobre o hemisfério sul. E nesse momento que nós temos o verão. 4 pontos nessa trajetória ao redor do Sol eu gostaria de salientar. O primeiro ponto, que ocorre aproximadamente no dia 21 de junho, que nós chamamos de solstício de inverno. O que seria o solstício de inverno que ocorre no dia 21 de junho? É o ponto da trajetória da Terra em relação ao Sol, em que para nós, aqui do hemisfério sul, percebam por esse gráfico aqui, nós estamos aqui na latitude de 22 graus e meio, que é aproximadamente a latitude da cidade de Limeira, os raios solares estão incidindo praticamente no hemisfério norte, ou seja, nós temos uma baixa incidência nessa data do ano. Aliás, essa data do ano também é conhecida como a data que nós temos a maior noite do ano e o menor dia por consequência, aqui no hemisfério sul. Exatamente o oposto ocorre no hemisfério norte. Quando a Terra continua o seu movimento, aqui nós já estamos em julho, setembro, outubro, novembro, aqui estamos aproximadamente no dia 21 de dezembro, quando nós estamos num outro solstício. Nós teremos 2 solstícios e 2 equinócios que eu vou explicar. O solstício é uma situação extrema. Por exemplo, nesse caso ocorre exatamente o contrário. Percebam aqui que para nós que estamos no hemisfério sul, o raio incide praticamente a 90 graus em relação à superfície da Terra, para nós que estamos aqui no hemisfério sul. Esse é o dia mais longo do ano, dia 21 de dezembro. E nesse dia nós teremos o dia mais longo e, consequentemente, a noite mais curta do ano. Portanto, em tese, o dia de maior irradiação solar que teremos no hemisfério sul. Exatamente o contrário ocorre no hemisfério norte. Portanto, recordando, nós temos os solstícios, que são pontos da trajetória do Sol em relação da Terra em relação ao Sol, que nos definirão o dia mais longo do ano e o dia mais curto do ano. O dia mais curto do ano ocorrerá no solstício de inverno e o dia mais longo do ano ocorrerá no solstício de
verão. Nós temos dois outros pontos que são importantes também, que são os equinócios. Equinócio, do latim, vem de ex nox, que seria igual noite. Noite igual dia. Nesses dois pontos da trajetória do Sol, nós temos aqui no equinócio da primavera, aproximadamente no dia 22 ou no dia 23 de setembro, que inclusive marca o início da primavera, uma situação absolutamente mediana. Ou seja, nesse ponto da trajetória da Terra em relação ao Sol, o dia será exatamente igual à noite, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. O Sol, nessa posição da trajetória, incide sobre a superfície terrestre praticamente igual no hemisfério sul e no hemisfério norte. O mesmo ocorre no equinócio de outono, entre o dia 20 e o dia 21 de março, que inclusive caracteriza o início do outono. Nesse dia também do ano, nós teremos o dia igual à noite, 12 horas, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. É importante que o Treinando Blue Sun entenda nessa videoaula que dependendo da época do ano, os raios solares incidirão sobre a superfície de forma diferente. Então, por exemplo, aqui simula a incidência dos raios solares sobre a superfície. Percebam que em janeiro, no verão, nós estamos com os raios solares praticamente a 90 graus, para essa latitude de Limeira, mas em geral para o hemisfério sul. À medida que nós chegamos próximo a junho, no solstício de inverno, nós teremos a maior inclinação, ou seja, o menor dia do ano e, consequentemente, com essa incidência de raios com ângulo muito elevado, nós teremos, obviamente, um dia de pouca produção solar ou de menor produção solar em referência ao solstício de verão. É por isso que no verão nós vamos conseguir produzir muito mais energia do que no inverno. Até porque nesse dia nós teremos, no solstício de verão, o dia mais longo do ano, enquanto que no solstício de inverno teremos o dia mais curto do ano. E nos equinócios, como eu já disse, nós teremos tanto aqui no equinócio de outono como no equinócio de outono como no equinócio da primavera, nós teremos o dia exatamente igual à noite, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E uma outra particularidade, que nos dois equinócios nós teremos a irradiância exatamente igual, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Agora que nós já conhecemos as estações do ano e a razão pela qual temos estações no ano, e também conhecemos os solstícios, os equinócios, vamos para esse outro software que simula o posicionamento do Sol no decorrer do ano. Nesse dia aqui, eu achei interessante iniciarmos essa segunda parte da videoaula com o Sol exatamente ao meio-dia do solstício de verão. Ou seja, aqui no hemisfério sul, o dia mais longo do ano. Coincidentemente, será o dia em que, no solstício de verão, que o Sol estará ao meio-dia exatamente sobre nossas cabeças. É o único dia do ano que isso ocorre. Percebam que não há sombra sobre esse nosso personagem fictício. À medida que nós observamos a posição do Sol, todos os dias do ano que eu vou estar alterando aqui simulam o meio-dia. Percebam que no dia 21 de dezembro, o Sol está exatamente no zênite, ou seja, na posição exatamente sobre nossa cabeça, ao meio-dia. À medida que nós vamos mudando e saindo do solstício de verão, percebam que o Sol ao meio-dia, sempre ao meio-dia, vai cada vez estar mais baixo no céu. Sendo que
no dia 21 de junho, no solstício de inverno, ou seja, quando o Sol estiver mais ao norte, nós teremos ele bem baixo no céu aqui ao meio-dia. À medida que os meses vão se passando, ele novamente chega ao ponto máximo, em que no meio-dia ele alcança o zênite. Então percebam que à medida que eu vou chegando próximo do inverno e do solstício de inverno, o Sol ao meio-dia estará mais baixo no céu. E à medida que eu vou chegando próximo ao solstício de verão, no dia 21 de dezembro, o Sol estará mais alto no céu, estando nesse dia exatamente no nosso zênite, ou seja, na posição exata sobre nossas cabeças. Também é importante ressaltar que o Sol vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Sempre vai ser esse o movimento do Sol. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Mas não necessariamente exatamente no leste. Perceba que o leste está aqui. O ponto cardeal leste está aqui. Quando eu falo de ponto cardeal, não se esqueçam, é o ponto cardeal verdadeiro. Eu não estou falando aqui de, por exemplo, de norte magnético, o norte que nós encontramos na bússola. Não, é o norte verdadeiro. Nós vamos entender a diferença de norte geográfico e norte magnético em aulas futuras. Mas o Sol, como eu já disse, ele aproximadamente, ele nasce no leste e se põe no oeste. Utilizando mais uma vez o software como um simulador, percebam que eu vou alterar o mês do ano, alterando o mês. Esse aqui seria o nascer do Sol, tá? Aproximadamente no dia 19 de janeiro, em relação ao leste. Percebam que à medida que eu vou mudando os meses, sempre ao nascer do Sol, tá? Percebo que ele vai chegando muito próximo do leste. Aqui nós chegamos no equinócio, exatamente nos dois equinócios, é que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, exatamente nos pontos cardeais. Todo o resto do ano, ele nasce aproximadamente no leste e se põe aproximadamente no oeste. Então percebam, em janeiro eu estou com o Sol mais ao sul, passo nos equinócios aqui em março, no primeiro equinócio aqui, no equinócio de inverno, abril, maio, junho, ele está mais ao norte, no solstício de inverno. Ou seja, o Sol vai estar mais ao norte para nós aqui no hemisfério sul. Esse é o ponto, no solstício, inclusive, que nós baseamos os cálculos para irradiação, para calcularmos a irradiação para um sistema fotovoltaico que não é conectado à rede, para os sistemas off-grid ou sistemas autônomos, sistemas isolados. Nós sempre calculamos um sistema autônomo, um sistema isolado, levando em consideração a pior situação do ano. Exatamente essa para nós aqui no hemisfério sul, que o Sol vai dar mais ao norte. À medida que nós vamos saindo do inverno aqui, perceba que o Sol vai retornando para o leste verdadeiro. Aqui nós estamos no equinócio da primavera, aproximadamente no dia 22, dia 23 de setembro. E à medida que nós vamos nos aproximando do verão, o Sol vai ficando cada vez mais ao sul no seu nascimento. Ou seja, chegando aqui no dia 21 de dezembro, que é o nosso solstício de verão, o dia mais longo do ano, em que nós teremos o Sol mais ao sul. Mas como regra geral, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, levando em consideração, obviamente, essa variação que ocorre no decorrer do ano. Isso aqui é o nascer do Sol e a sua oscilação, a sua variação no decorrer do ano. Sempre esse mesmo horário, 6h30 da manhã. Vamos retornar à simulação do Sol na abóbora celeste, sempre ao meio-dia. Agora estamos aqui simulando o dia 21 de junho, no solstício de inverno.
dia mais curto do ano. Observem que nesse dia, que é o dia mais curto do ano, nós estamos em pleno inverno aqui no hemisfério sul. Ao meio-dia, percebemos que o Sol está mais ao norte. É o dia do ano em que o Sol estará mais ao norte. Percebo que o nosso personagem hipotético, que está aqui sobre a superfície terrestre, projeta sobre a superfície uma sombra. Analise o tamanho dessa sombra. À medida que eu vou mudando os meses do ano, de junho, percebam que o Sol vai subindo no céu sempre ao meio-dia, levando em consideração sempre o meio-dia. Agosto, setembro, outubro, novembro e em dezembro nós atingimos o ponto máximo do Sol no céu, que é o zênite. Nesse dia do ano, como eu já disse anteriormente, no solstício de verão, o Sol estará exatamente sob nossas cabeças aqui no hemisfério sul, ou seja, no zênite. Perceba que nesse dia, o nosso personagem hipotético não tem sombra ao meio-dia. À medida que o tempo vai passando, nós já estamos aqui em janeiro, fevereiro, março, ele começa a ter sombra novamente. A que conclusão eu quero levar? Treino que nunca, observem, nunca o Sol irá para o hemisfério sul, para nós que estamos aqui no hemisfério sul. Ele vai a norte, no dia de junho, no solstício de inverno, ele chega no ponto máximo ao norte e no dia 20, exatamente sobre o Sol estará, eu posso ou não estará no para um observador aqui no hemisfério sul. Eis a razão pela qual nós sempre no hemisfério sul iremos apontar os nossos painéis fotovoltaicos para o norte, porque no decorrer de todo o ano o Sol estará no dia 21 de dezembro sobre nossas cabeças e todo o resto do ano ele estará no norte. O contrário ocorre no hemisfério norte. O Sol sempre vai estar ao sul. Mas para nós aqui no hemisfério sul, o Sol sempre estará ao norte. Percebam que mesmo eu mudando aqui os meses do ano, o Sol sempre se posiciona ao norte. É por isso que nós inclinamos e apontamos, encontramos o azimute dos nossos painéis ao norte. Nunca vamos apontar os painéis para o sul no hemisfério sul, sempre para o norte. A menos que, por exemplo, num sistema fotovoltaico, conectado à rede, nós temos um telhado de uma casa que eventualmente a única água que pode ser utilizada é a água sul. Aí não tem jeito, aí você tem que realmente utilizar a água que você tem e saber que você vai ter a perda, certamente. Com o auxílio de softwares, nós podemos hoje calcular essas perdas de forma muito precisa. Inclusive nós utilizamos na Busan um software Solergo. Do nosso ponto de vista, é o melhor software hoje para esse tipo de simulação. Mas o importante para o Treinando Busan é entender que o Sol sempre, independentemente da época do ano, vai estar no hemisfério norte. Vai estar ao norte, para nós aqui no hemisfério sul. Percebam? Sempre ele vai estar ao norte. Nunca ele estará ao sul.